Fazer a leitura. Tá. Hoje vamos falar sobre parentesco, filiação, o Livro dos Espíritos, questões 203 a 206. Não são os pais que criam os espíritos de seus filhos e nem transmitem parte de sua própria alma, porque a alma é indivisível. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito existia antes da formação do corpo. Os pais fornecem aos filhos o invólucro carnal, que devido à hereditariedade e carga genética, tem uma semelhança física e de disposições orgânicas. Encarnados ou não, todos somos espíritos criados por Deus e, portanto, irmãos. A humanidade inteira é, assim, uma família. Como temos tido várias existências, nossa parentela antecede a existência atual. A sucessão de existências corporais estabelece entre os espíritos laços que vêm de vidas anteriores, ocorrendo assim os casos de simpatia entre nós e certos espíritos, podendo ocorrer que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fossem pelo sangue. Podem se atrair, se procurar, dar-se bem juntos. Mas isso não é regra, né? De reencarnar sempre com a mesma família. Não é regra. Pode ser que em uma determinada existência eu escolha uma família diferente daquela que eu estou acostumada. Assim, seria mais comum, dizemos assim, que nascer no mesmo grupo familiar, né? Mas não é uma coisa... Mas se um dos membros já tem uma evolução maior do que o outro, provavelmente você não vai. Ou ele vai vir por missão. Ou ele vem por missão, ele fica como mentor espiritual, por exemplo, enquanto eu estou aqui encarnado, né? Mas a família acaba que evoluindo junto, né? Só quem fica para trás é quem recebe esse missionário. Mas a família evolui. E aí, por exemplo, dentro de uma família de 4, 5 pessoas, eu posso receber um novo integrante que vem com essa família aprender. Então, não tem sempre aquele que parece que está fora do ninho? Sim. Né? Que é bem diferente, que às vezes ele veio para integrar a família, para aprender com aquela família. Então, vamos recebendo novas pessoas, né? E vai aumentando o grupo familiar também, essa parentela, né? Que ele fala que é uma parentela espiritual. Né? Que é a principal, porque né? É a sintonia, que é a principal. E, na verdade, o que a gente tem que lembrar, desculpa até o atraso, porque a gente estava tentando fazer a conexão, é que os laços, eles vão, e aí isso nós vamos explicar mais lá para frente, justamente são as afinidades. Senão não explicaria a reencarnação, a existência só, porque a crítica é essa, né? Se a gente não tem laço com a reencarnação, a gente não teria laço familiar. Muito pelo contrário, né? Com a reencarnação é que a gente consegue justificar os laços familiares, né? Fortalece, né? Inclusive o laço, porque hoje eu sou sua filha, amanhã você, né? Você e são várias existências, ou isso vai aumentando. E justifica o fato da gente falar que a gente ama esse afim que a gente tem próximo, né? Porque se é só essa existência, como é que uma existência você consegue criar uma afinidade tão próxima assim? Os laços são muito mais fortes com a existência da reencarnação do que uma existência só, né? E aqui ele fala dos pais diferentes, né? Mas eu sou irmã espiritualmente. Então acaba que a gente se encontra, porque se atrai por afinidade. E aí você se dá bem. Então tem aquele que está fora do grupo familiar, de carne, e que eu me dou melhor como se fosse um irmão mesmo, né? Na existência atual, né? Isso. Então a gente tem amigos ou conhecidos, amigos, né? Sim. Que você se dá muito melhor do que qualquer família sanguínea. Na verdade, você tem um laço mais forte espiritualmente, mas se identifica mais com aquela pessoa do que às vezes com a própria família. E esse é o verdadeiro laço, né? Esse é o laço verdadeiro que se cria e esse não se desmancha. Enquanto o de sangue, né, com o desencarne, ele pode se romper. Por quê? Porque eu não tenho afinidade nenhuma. Por que eu vou ficar do lado do Alexandre se eu não... Né? Mesmo porque o laço é só genético, né? Isso. Que aqui fala bem, que o espírito é indivisível, quer dizer, você não vem com genética nenhuma de espiritual dos pais. Não. Você é um ser único
Minha genética é divina. A genética é de Deus. só do corpo físico, né? Só físico. Né? E aí ainda tem as interferências, né? Tem. Aí complica um pouquinho mais. Tá. Os espíritos estão unidos pela afinidades antes, durante e depois das encarnações. Os verdadeiros laços de família não são, pois, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão do pensamento. Nós acabamos de comentar, né? No mundo espiritual, os espíritos formam grupos que são atraídos pela afeição, simpatia e semelhança das inclinações. Há, pois, duas espécies de família: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. As primeiras, mais duráveis, se fortalecem pela depuração e se perpetuam no mundo dos espíritos. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e se dissolvem moralmente desde a vida atual. Isso a gente está cansado, né? Isso é uma coisa que com certeza vai sair bastante questionamento nos estudos. Isso. Né? Então, acho importante aqui a gente comentar que o dissolver moralmente durante a vida atual, porque a gente vê que as famílias, né, elas vão se desfacelando, né? Se desfacelando. Aí é num processo até natural, porque um vai vir evangélico, por exemplo, e aí o grupo de preferência dele é aquele grupo, né? Por opiniões, porque lá eu consigo conversar o mesmo assunto, né? Assim como nós conseguimos nos agrupar, e pra gente é interessante, porque nós vamos falar sobre espiritismo, falar sobre reencarnação. Né? Mas quando a gente se dissolve por problemas que não foram resolvidos emocionalmente, por diferenças, aí você tem um grande risco de voltar de novo para aprender a amar aquele indivíduo, né? Exatamente. Mas o moralmente, até porque às vezes o indivíduo parte para outra vida de crime, né? Aí tem várias... E o importante é a gente não criar de novo, né? O que a gente sempre fala nos estudos, a gente não criar regra, né? Ah, não, mas se eu tive um problema com meu irmão, com certeza eu vou voltar porque eu... Não, isso não é regra. Quer dizer, provavelmente era para viver essa existência, em alguns dos casos, e beleza, nós cumprimos o que precisava para os dois, as existências se completarem. Mesmo porque nós temos que lembrar, né, que se a gente pensar só na existência, em uma existência, e nós, a cada dia nós estamos vivenciando, a cada dia mais isso, hoje, primeiro que nós não temos mais as grandes famílias, mas mesmo assim, naturalmente existe um seccionamento. Né? Eu me caso, os meus filhos começam a envelhecer, se casam também, vira um outro núcleo familiar. E disso se vira um outro núcleo familiar, hoje você não consegue, dificilmente você consegue ver uma geração de bisavô, avô, filho e neto, convivendo no mesmo ambiente familiar. Que família que a gente consegue, que a gente conhece, que ainda tem que consegue fazer isso? Né? Normalmente o filho vai morar fora, e aí ele casa com quem é de fora, cria o núcleo dele lá, quer dizer, e por isso ele perdeu o laço afetivo? Não, mas ele vai se diminuindo, vai diminuindo, né? É completamente diferente do laço afetivo que nós estamos falando do segundo caso, né? E aí eu acho que assim, se é que existe uma regra, né? A regra seria para quando existe um desafeto grande entre os dois. Que aí era o objetivo. Aí você né? criou laço, né? Assim como eu tenho laços de amor, o laço de desamor, esse laço de ódio, ele é um elo que é para ser desfeito. Que é para ser desfeito, que prende os dois juntos. Por isso que a gente é mais fácil perdoar enquanto está com ele a caminho, que foi o que Jesus disse. Né? Para quê? Para que eu dissolva essa algema, esse laço. Senão eu vou ficar ligado com aquela pessoa pelo ódio que tenho, pela ausência de perdão. Então eu preciso do perdão para que eu quebro. Para que eu entenda que isso resolve o laço, e aí problema. sim posso seguir o caminho. Por quê? Porque eu já resolvi aquela situação. Então, assim, a regra é quando eu tenho uma situação, né, de desunião, de desamor, e aí sim, aí eu preciso ficar essa regra de desunião, de desamor, se os dois estão vibrando igual, o laço fica ali, mas se um já evoluiu, mesmo se ele outro, perdoou, sim, ele dissolveu o laço, quebrou o laço. O laço só existe quando há a mesma sintonia.
né? Que fica aquela simbiose que você não Fica sabe. aquela simbiose. Sim, porque aí senão eu prejudico quem adiantou. Exatamente. Né? Senão eu prejudico Senão nós quem vamos, adiantou. senão nós vamos ficar vivendo aquela Exato. história do olho por olho, dente por dente. Se eu já Não é entendi o recado, se eu aprendi a lição e me desvinculei desse ódio, desse rancor, eu não posso continuar vinculado a isso porque eu estou prejudicando quem melhorou. Né? Exato. Quer dizer, senão você vai estar beneficiando o infrator, né? Se a gente for pensar no juiz, na nossa jurisprudência. Então é exatamente isso. Quer dizer, se eu entendi o recado, o meu problema está resolvido. Eu entendi que, olha, está perdoado, eu entendi, eu te amo, meu passo está adiantado, eu vou embora. Já subiu o degrau, já passei dessa fase. Exatamente. Né? Então aí eu não posso manter esse vínculo, porque senão eu estou castigando quem já entendeu o recado. Quem tem que entender o recado é o outro. Quem precisa aprender a lição, e isso, de novo, né? Você sempre tem que bater, porque isso, às vezes tem muita gente começando a estudar com a gente. Não é castigo eu voltar com esse irmão. Na verdade, é uma forma de um novo aprendizado. É mais uma chance de eu entender que eu tenho que amar e não odiar. Então aí essa pergunta é justamente isso. Eu entendi o recado. Eu já aprendi. Segue o seu caminho. Eu não posso te prender ao que não entendeu ainda. Não, é nesse caso que se ele quiser ajudar, ele vem Aí com sim. missão. Aí eu pra venho para ajudar. você. Aí eu venho, Ana, olha, o Alexandre vai encarnar de novo e ele precisa de uma coisa. Você pode apoiar? Você pode ajudar? Eu vou. Eu vou como irmã, eu vou como mãe, eu vou como pai. Exatamente. Não interessa. Eu vou para ajudá-lo. Né? Eu vou ser amiga, vou crescer junto com ele lá, nós vamos nos encontrar na escola e eu vou apoiá-lo. Aí pronto. Sim. Mas aí é um mérito seu, que você está crescendo muito mais porque ele está ali no processo. Mas não porque está preso com ele. Mas não porque você está Você que preso. veio Aí é a ajudar. escolha sua. Uhum. Agora ele não tem escolha, entendeu? Porque ele está preso no ódio. Ele que não aprendeu. Aqui quem está preso no ódio não tem escolha. Uhum. Aí eu escolhi. Né? Ok. A encarnação apenas momentaneamente e parcialmente os separa. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estarem unidos pelo pensamento. Os que se conservam livres velam pelos que se acham em cativeiro. Os mais adiantados se esforçam por fazer com que os retardatários progridam. Aí foi exatamente o exemplo que foi usado agora. Né? Quer dizer, eu entendi, mas eu vou... E outra, eu continuo, quem já entendeu o recado, vai continuar vinculado e preocupado com esse espírito que está atrasado. Então eu vou continuar vibrando a favor dele. Mas por isso que mas aí a gente tem que prestar muita atenção, porque senão vira aquela coisa que a gente escuta sempre. Ah, não, mas você vai vir de novo com ele? Porque... Não, eu posso vir para ajudar, mas eu resolvi o meu problema, está resolvido. Eu não tenho mais que entender que eu não tenho ódio dele, eu já entendi. Então eu vou continuar preocupado com ele, por quê? Porque eu já criei esse laço. Eu aprendi a amar. Se eu aprendi a amar, eu continuo preocupado com a evolução dele. Então aí eu posso vir ajudar ou não. Uhum. Mas eu continuo. Então, só para linkar com aquele lá de cima que eu estava publicando. Aí fica muito mais lúcido a gente acreditar em laço afetivo de familiar com a reencarnação. Sim. Né? Porque eu vou continuar tendo os vínculos que eu tive, independente das diferenças que eu tive, se eu criei um laço afetivo, esse laço é eterno. Certo? Então eu vou continuar me preocupando com esse meu, e aí passa a ser meu irmão mesmo. A hora que eu entendi que é esse amor, e se ele foi filho, ou se ele foi mãe, se ele foi irmão, se ele foi um desafeto, se eu aprendi, a minha preocupação dele é com o desenvolvimento moral dele daí para frente. E ao regressarem à erraticidade, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Muitas vezes até, uns seguem os outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou em um mesmo círculo de conhecimentos e amizades, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. A reencarnação não destrói os laços de família, antes os fortalece, pela possibilidade que temos do reencontro e amparo na caminhada evolutiva. A unicidade das existências, pelo contrário, romperia esses laços, porque nesse caso os familiares não estariam ligados antes do nascimento e poderiam não estar ligados depois,
pela diferença da posição espiritual que viessem a ocupar e que seria para sempre, como pensam os que acreditam em céu e inferno. Aí isso daria para a gente passar o estudo inteiro falando disso, que toda vez esse assunto sai, né? Mas o mais importante, quer dizer, isso sempre sai, e aí aquela palestra dos laços familiares, eu acho que é incrível justamente por isso. Fica muito mais lúcido eu entender o meu vínculo afetivo com a reencarnação. Por quê? Porque se eu existir uma existência, se fosse uma existência só, e o que ele fala é justamente isso, quer dizer, nós conhecemos algumas pessoas que vivem no mesmo grupo familiar e que não podem se ver, ou todas as famílias que nós conhecemos se amam mutuamente, todos os integrantes. Mas, e aí o que me dá a certeza de um laço afetivo familiar? O laço consanguíneo ou o laço afetivo? Qual dos dois que é o que me dá a certeza de um laço? Afetivo. O afetivo. É o afetivo. Porque o consanguíneo, a gente já discutiu isso 500 vezes, né, nos outros estudos. Ah, não, mas o laço consanguíneo tem uma importância muito grande. Então vamos lá e vamos dar o exemplo de sempre. Eu acabei de nascer e fui deixado na maternidade pela minha mãe, que é minha mãe de sangue. E eu tive um pai de sangue também. Ambos eu não conheci. E fui criado pela Joana e pela Maria. Qual é o meu laço afetivo familiar? Não, o afetivo ou o consanguíneo? Afetivo, claro. Então, o consanguíneo não tem nenhum tipo de vínculo com o laço afetivo. E o amor que a gente fala de mãe, ele não tem nada a ver com ser genético. Com consanguinidade, claro que não. O amor de Óbvio mãe, que não. A mãe, que é vamos incondicional, e vamos não tem nada a inverter. ver com o sangue. É só a gente inverter. É só a gente inverter a situação. A mãe que deixou esse filho na maternidade, ela ama esse filho do mesmo tanto que ela ama com quem ela conviveu 45 anos? Provavelmente não. Provavelmente não. Por quê? Porque eu não criei vínculo afetivo, eu não tenho laço. E se a gente acreditar em uma existência só, aí isso realmente destrói qualquer tipo de laço familiar. A mesma coisa que 10 anos depois que você teve seu filho, alguém bate na sua porta e fala, nossos filhos foram trocados. Fala, Sim. Não dá. Isso aconteceu já, né? Vários. Esse filho é meu, não adianta. Mas o mais importante para a gente entender é isso. Então a consanguinidade, Como? ela não tem nada a ver com o laço afetivo. Certo? Então daí as bobagens que a gente escuta de muito, principalmente homem, né, marido ou parceiro, e não, mas eu quero ter um filho meu, eu não vou ter. É uma bobagem, né? O dia que descobrir qual é a grande realidade vai se decepcionar, porque não é dele, né? Isso não significa também, né, que nós estamos aqui dizendo que porque não é de laço sanguíneo não precisa amar. não, muito pelo contrário. Aí é o inverso, né? Não. Temos que fazer o exercício de amor dentro daquela casa. O fato de estar desligado, muito bom, Alice. Isso é importante a gente colocar mesmo. O fato de estarmos vinculados no sangue, provavelmente já é uma predisposição a toda essa ligação espiritual que tem esse grupo para passar por essa situação. À toa, Então, o exemplo que eu dei da mãe que deixou na maternidade e o filho vai criar o laço, ela está cometendo, claro, obviamente, que ela está deixando de cumprir, provavelmente, uma parcela de um acordo ou do que ela tinha que cumprir. Com certeza está criando um problema em relação a tudo isso. O que nós estamos dizendo em relação à consanguinidade é que o laço afetivo, ele não está diretamente ligado ao fato de eu ser filho de sangue de A ou de B. Certo? O fato de eu ser filho de sangue, provavelmente, ou deveria me empurrar para eu ter um laço afetivo. Né? O laço de sangue é para criar que eu tenha o laço afetivo. afetivo. Mas isso não quer dizer que eu tenho o laço afetivo. Fraco, mas eu estou ali junto. Provavelmente que é para criar o laço afetivo. Ótimo. Né? A família é para fazer esse Exatamente. laço afetivo. E aí as pessoas, né?
É que senão né, as pessoas entendem errado, desvia, falam, não, está dizendo lá que eu não que não precisa. Não, é o o contrário. Exato, não, ótima colocação. Mas isso é importante. A colocação do exemplo da mãe e do filho é que o fato de eu não ter sangue, o meu laço afetivo vai ser o de amor e o não o de sangue. Né? É isso que a gente precisa localizar. Claro, assim, que você é uma criança adotiva, ela não tem lá, mas ela tem um amor incondicional, mas o amor é igual. Tanto normalmente que maior. Que o filho, ele assume, inclusive, a aparência da família, dos traços e tudo mais. Dos traços da família. Exatamente. É incrível isso, né? Osmose. Vamos lá. Uma família espiritual, significando um grupo com a qual a pessoa se sinta inteiramente bem e no qual nunca tenha problemas, é coisa que ainda estamos construindo e que a maioria de nós não possui, nem aqui, nem no além. Reforça aquilo que a gente acabou de comentar, né? Então, mas aí, legal, foi o que a gente comentou, mas é importante. Por que a gente não tem isso ainda? Porque de vez em quando a gente se cobra, né? Nossa, mas então a família do fulano todo mundo se dá tão bem, né? Parece filme de margarina de manhã e tal. Primeiro que isso provavelmente não é real. Por quê que isso não é real? É que nós três temos famílias desajustadas? Não, é que nós estamos vivendo numa situação de prova e expiação, onde todo mundo, ou a sua grande maioria, vive... Vai ter gente que vai protestar. Então, tem gente que até tem. Não tem, mas... Tem família que tem. Muitas famílias têm, mas nós estamos longe do padrão ideal, por quê? Porque nós ainda, todo mundo está vivendo uma situação de prova e expiação. Quer dizer, então eu tenho muita coisa ainda para aprender e para melhorar, como todos os integrantes da família. Então, quer dizer, se eu tenho o defeito X e ele tem o Y, ou eu tenho o Z, você imagina tudo isso sentado no mesmo lugar, né? Então, a família que temos é tal como a fizemos até agora, ou tal como dela precisamos para a nossa evolução. Nela há um variado tipo de pessoas e foi formada em função de nossas expiações, de nossa necessidade de aprendizado ou de nosso desejo de realizarmos boas obras. Bom, e aí a gente tem que lembrar, né, que junto com isso, ele não faz esse comentário no aberto, depois lá nas questões fica mais claro, muitos desses casos e todas essas... Então, de novo, né, o que a gente sempre acaba comentando nos estudos, é a necessidade do desenvolvimento de todos. Então, na verdade, não é só o meu problema, o meu resgate. Eu estou exatamente na condição de que faça com que o grupo familiar se beneficie da situação que nós estamos vivendo. Então, pode ser o meu resgate, a sua missão, o do outro, para que tudo se encaixe e que a gente consiga fazer com que esse grupo familiar se desenvolva o máximo possível moralmente em companhia um do outro. Né? É sempre colaborativo, né? Sempre, aquele não é exatamente. Bom, no universo de forma geral já é assim. Quanto mais diminuto o grupo que você está falando, mais enraizado é essa necessidade da parcialidade, né? Da ajuda colaborativo. O que está em um grau mais alto também tem o que aprender. Assim como aquele que está no grau, né, de evolução menor. Então, para que esse aprendizado se realize, temos algumas causas e efeitos em linhas gerais para nosso atual círculo reencarnatório. 1. Afinidade. Nossos familiares serão pessoas com as quais combinamos bem. Provas e aprendizado. Quando são bem diferentes de nós, testam nossas virtudes e nos ensinam aspectos diferentes da vida. Reajuste e reconciliação são aqueles com os quais temos débitos ou têm seu débito conosco. Só para a gente lembrar. Então vamos lá. A maioria de nós. Então, na prova e aprendizado. Prova e aprendizado, né? E reajuste e reconciliação. Né? Falar reajuste e reconciliação. Esses são os dois grandes, provavelmente, os dois grandes grupos de famílias reencarnadas no momento que nós estamos vivendo. Né? Então, com certeza você tem algum grupo, e aí a quantidade menor de quem veio na última, né, que é a oportunidade de servir, que é a minoria, porque senão nós estaríamos todos muito bem com os familiares. Então, na verdade, é o de menos.
O de afinidade, que também é o de menos, senão nós não teríamos problema. Então, qual é o grande grupo? Prova e aprendizado e reajuste e reconciliação. Esses são provavelmente os dois grandes blocos, né, de famílias reencarnadas em conjunto. Né? Exato, na humanidade toda. E oportunidade de servir. Quando precisam de nós, a quem podemos ajudar com nosso amor e entendimento. Compreende-se do estudado que a importância que podemos dar à nossa genealogia vem do orgulho, pois o que a maioria honra em seus ancestrais são o título, a posição e a fortuna. Isso vai estar bem claro lá nas questões, né? E aí, mas isso é importante. Ele fala que não é, e lá no começo, depois nós vamos voltar no assunto, não é para eu desprezar o antepassado. Né? O que ele condena é que normalmente a gente olha para o antepassado e quer saber qual é o título, qual a posição, o que ele ocupou, o que ele foi. Brasão. Exatamente. É isso que que os espíritos criticam lá nas questões. Brasão, né? da família, porque toda família tinha um brasão, isso aí, né? Não é título mas era costume, né? A cultura era. E aí, como é que era? Eu sei, porque a minha irmã também vai buscar isso. De todo modo, a admiração pelos ancestrais é importante, desde que nos sintamos felizes por pertencer a uma família na qual espíritos elevados se encarnaram. Os espíritos nos dizem, embora os espíritos não procedam uns dos outros, eles não têm menos afeições aos que lhes estão ligados pelo laço da família, visto que os espíritos frequentemente são atraídos em tal ou tal família em razão de simpatia ou por ligações anteriores. Mas crede que os espíritos dos vossos ancestrais não se honram pelo culto que lhes fazeis por orgulho. Seus méritos não refletem sobre vós, senão pelo esforço que fizerdes, por seguir os bons exemplos que vos deram. E é só assim que a lembrança pode não somente lhe ser agradável, mas até útil. Então isso é importante. A gente acabou de falar em relação aos títulos e tudo mais, então na verdade que isso também já foi uma crítica grande, né? Mas então quer dizer que eu tenho que esquecer o meu antepassado e tal? Não. Na verdade você tem que dar valor para ele, mas como bagagem, como ajuda, como família, como tudo isso que a gente estava discutindo, né? Até porque ele possibilitou a reencarnação. Exatamente. Né? Tem que ser ele muito parte, grata. parte... Tem que ser muito grata a eles, a todos eles. Né? Que trouxe meu pai, que depois me trouxe, que outras trouxe os novos. Okay. Então vamos lá para a pergunta. Estudo do Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 4, da pluralidade das existências, parentesco e filiação, 203 a 206. Aí só para lembrar quem está assistindo, que eu já comentei, eu passei os artigos, quem quiser acompanhar agora são as perguntas do livro mesmo, tá? Da 203 a 206. Então quem quiser acompanhar pelo livro, nós vamos agora direto no Livro dos Espíritos, na parte 2. 203. Transmitem os pais aos filhos uma parcela de suas almas ou se limitam a lhes dar a vida animal, a que mais tarde outra alma vem adicionar a vida moral? Deu para entender aí? A pergunta é complicada, né? Ele transmite aos filhos uma parcela da sua alma, aquilo que ele tem, ou ele só lhe dá a vida animal, né? E que mais tarde outra alma vem adicionar a vida moral. Quer dizer, ele vai me dar o corpo. O que ele está perguntando, e é uma pergunta interessante, ele lembra da história lá, e lembra que semana passada era sexo dos espíritos, nos espíritos. Sim. Então, na verdade, o que ele está perguntando? E ele afirma já nas questões anteriores, espírito cria espírito? Não cria. Não. Então, o que ele está... Foi o começo aqui. Exatamente. Então, o que ele está perguntando? Transmite os pais aos filhos uma parcela da sua alma, quer dizer, eu dou um pedaço do que é o meu espírito para esse meu filho, para esse novo ser que é meu, que é gerado através de mim? É essa a pergunta, né? Só não entendi essa... tá tudo bem. A lhes dar a vida animal, que mais tarde uma outra alma... Vem adicionar a vida moral. Eu vou juntar a minha alma corpo, com a alma desse espírito que vai ser criado, que ele está perguntando isso. Vai gerar uma criança. Essa criança que vai ser gerada, ela vai usar um pedaço da minha alma
Ou vem e outra vai se juntar com aquela lá Isso. e vai usar aqueles corpos, aquela matéria? É. E, na verdade, assim, ele transmite ou então ele só dá vida animal e mais tarde vem outra alma ocupar aquela vida animal. Que a pergunta é o que complicada, isso por isso que mais é interessante por isso que tem que ficar debulhando mesmo. Uhum. Então a resposta é: dão-lhe apenas a vida animal, pois que a alma ela é indivisível. Um pai obtuso pode ter filhos inteligentes e vice-versa, né? E aí ele então, já faz. Evidência aí, né, Mas eles fazem esse comentário justamente para deixar claro isso, né? Quer dizer, que o espírito carrega o que é dele, que eu não transmito para ele o que é meu, como bagagem moral ou como conhecimento. Por isso esse último comentário. Ele não precisava, né? Ele poderia ter acabado na pergunta que ele fez. Dão-lhes apenas a vida animal, pois a alma é indivisível. Poderia ter terminado aí. Ele justifica, ele coloca mais. Um pai obtuso pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Por quê? Ele deixa claro que o que eu tenho na minha bagagem moral não vai para o espírito reencarnado ou para a alma que está reencarnando. Deixa claro que o espírito traz com ele o que ele já aprendeu. O dele, mas eu não transmito. Exatamente. Não, entendeu? Então, na hora da divisão genética, exatamente o que ele está falando é isso. Vai a parte matéria. Vai só a matéria. Eu só colaboro com a matéria. Eu colaboro com matéria. Que o espírito já traz na sua bagagem tudo aquele conhecimento. Não tem nada a ver com... Nada com o pai. Eu não transmito. Então, e aí isso vai criar um tumulto. Mas então como é que eu explico o filho que traz toda a característica de personalidade do pai? O pai é um bandido e ele é um tranqueira. Como é que eu explico isso? Foi o pai que transmitiu? Almas afins. Então, afinidades. ótimo. Mas isso é extremamente importante a gente deixar claro. Por quê? Porque a gente sempre vai ouvir falar, e aí fica realmente uma dúvida muito grande, mas, nossa, como é que ele tem todas as características morais do pai ou da mãe? Então, e nós acabamos de ler que não, ele não vai com nada do que é moralmente meu, ele não carrega. Não, ele não carrega, mas se nós lemos lá atrás que nós nos ligamos com os afins, com certeza eu estou ligado com o afim. E assim, o muito parecido quando está adulto, porque também ele recebeu a educação do pai. Sim. Aí ele aprendeu com o pai. Toda a convivência. Aí ele entra em reflexão, digamos assim, entre o que ele já tinha de bagagem espiritual e com aquilo que ele está aprendendo com o pai e com aquilo que ele está vendo na sociedade. Aí ele escolhe o caminho, de acordo com a sua própria maturidade. O meio em que ele vive é muito importante. Sim. Mesmo porque senão... mas lá no começo nós vamos ter, e mais para frente nós vamos ter. Qual é a responsabilidade do pai em relação ao geral? É extremamente sério. Isso mais para frente nós vamos discutir. Agora só foi importante porque assim, olha, nasceu de um camponês e era um espírito de escola, virou um cientista, ou músico, vamos para o músico, que é mais fácil. É mais fácil. É mais fácil. Já trouxe a música dentro de si. O pai não tinha nada de música, não tem conhecimento nenhum. Então aquele criança só podia ter trazido de outra encarnação. Ou aquele filho que cresceu longe do pai ou da mãe, mas tem algumas características que não conviveu, como é que tem? Não característica, tem alguns gostos parecidos, assim, mesmo sem ter a preferência, né? Mas aí são as afinidades do mundo espiritual para terem vindo. O fato de eu ter rompido aquilo que nós falamos agora, eu fui abandonado na maternidade, mas o meu grupo familiar, o que era para eu estar cumprindo, e a Alice ainda complementou aquela hora, era com a Alice. Ela era a minha mãe de sangue, era para eu ter convivido com ela. Então as minhas afinidades continuam sendo com a Alice, embora eu tenha sido criado pela Ana, que não tem nada a ver com a Alice. Mas os meus laços, as minhas semelhanças, os meus gostos são os da Alice. Eu não convivi com a Alice, mas eu carrego a minha afinidade, tanto que eu vim programado familiarmente para continuar os meus laços e continuar a minha sequência em relação a tudo isso. Então, eu não tive contato nenhum com ela, mas com certeza, se eu encontrar a Alice daqui a 30 anos, nossa, você gosta disso? Nossa, eu também, nossa, mas você fala assim. Por quê? Eu continuo sendo afim. Eu não criei o laço afetivo, mas o laço de afinidade
espiritual já existia, continua existindo. Eu só estou distante. Exatamente. Aí eu estou aqui lembrando aqui, falei, tem que dar outro exemplo também para as pessoas, né? Para entender essa questão dos pais não transmitir a alma. Então o pai tem 4 filhos e cada filho é diferente. Se fosse para transmitir a alma do pai ou da mãe, os filhos teriam que ser iguais daí, não é não? Né? Ou vão melhorando, ou então os filhos caçulas vão piorando, né? Porque eu dou o melhor para o mais velho, vou diminuindo, vai piorando a qualidade. Piorando a qualidade, porque é uma coisa ou outra. E aí você vê que tem 3 filhos que são bonzinhos e que é uma escapadinha, que é o avesso, que é a ovelha negra, que a turma fala que toda família tem uma ovelha negra. Então aí é assim, é evidência de que o pai e a mãe não estão transmitindo a alma para eles. Eles vão tentar a educação. Aí sempre a criança depois ela vai fazer uma reflexão, né, sobre o que ela já tem, vai entrar do que em toda aprendeu, a bagagem dela, do que toda ela a escolha. viu, e aí ela vai seguir sua tendência, Sim. aquilo que for mais forte dela, né? Se é a sua tendência para um caminho torto ou se é a sua tendência para um caminho, para um outro caminho. É complicado. Bom, 204. Uma vez que temos tido muitas existências, a nossa parentela vai além da que a existência atual nos criou? Certo? Aí, isso a gente tem discutido lá no começo, né? Então a pergunta é essa, uma vez, como eu tive várias encarnações, o meu parentesco vai além do que é essa existência? E a resposta... A resposta é, não pode ser de outra maneira. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam às vossas existências anteriores. Daí, muitas vezes, a simpatia que vem existir entre vós e certos espíritos que vos parecem estranhos. E aí entra nesse último comentário que a gente estava falando em relação ao que você perguntou. Mas se eu não tenho contato e eu gosto das mesmas coisas, fica exatamente nisso. Quer dizer, eu não tenho contato, mas eu tenho essa ligação. Se eu tenho essa ligação, com certeza nós temos muita coisa em comum, que eu vim adquirindo com todas essas experiências. 205. Há algumas pessoas, a doutrina da reencarnação se afigura destruidora dos laços de família, como fazê-los anteriores à existência atual. Não é nenhuma pergunta. Não, ele faz uma afirmação. Né? Aí a resposta dele ela os distende, não os destrói. Fundando-se o parentesco em afeições anteriores, menos precários são os laços existentes entre os membros de uma mesma família. Essa doutrina amplia os deveres da fraternidade, porquanto no vosso vizinho ou no vosso servo pode achar-se um espírito a quem tenhais estado preso pelos laços da consanguinidade. Pegou o pé? Na verdade, essa é uma afirmação e aí eles respondem com uma... Eles, na verdade, fazem uma outra afirmação extremamente dura, né? Na verdade, né? Ele não fez a pergunta e eles não gostaram, provavelmente, do jeito com que ele... Mas isso é muito importante e a gente não consegue entender ainda. Eu acho que ainda a gente está muito distante de conseguir entender. Por quê? Porque ainda a gente está preso à consanguinidade. Quer dizer, eu ainda amo o meu filho, eu ainda amo o meu pai, eu ainda amo o meu irmão, eu amo o meu tio, no máximo eu amo o meu amigo. Agora, para eu amar o vizinho, o leiteiro, a faxineira, nós estamos numa distância muito grande. Aí o que ele fala é fantástico, que é exatamente isso, né? Quer dizer, essa doutrina amplia os deveres de fraternidade. Por quê? E olha a paulada que ele dá, né? Dever. Então, e olha a pancada, eu acho fantástico. O dever da fraternidade, por quanto? O vizinho, o empregado, o inimigo, a prostituta, o bêbado, o alcoólatra, pode ter sido seu filho. Pode ter sido seu irmão. Pode ter sido seu pai. Que é o que você defende com unhas e dentes e fala que é um amor incondicional, de que eu amo de qualquer jeito. Como é que você ama incondicionalmente o seu filho de agora e aquele ali que passou agora pedindo um copo de pão que era seu filho na passada, você não olhou na cara dele? E na verdade ele só dá essa pancada porque ele fez essa afirmação. Então na verdade o que ele está falando é exatamente isso. Quer dizer, o laço da consanguinidade, se fosse só uma existência, seria super simples e justificável a gente amar os próximos.
Por quê? Porque eu convivo com meu filho, eu convivo com meu pai, eu convivo com a minha... O máximo que eu convivo é com quem? Com quem eu trabalho, com quem eu vejo na rua, mas eu falo bom dia, eu falo boa tarde, está tudo bem. Agora, se fosse uma existência só, seria mais tranquilo justificar. Agora, com a existência de múltiplas existências, como é que eu faço? Como é que eu posso afirmar que o meu amor é incondicional só por esse daqui? Pelo vizinho, não. Como é que você sabe que o vizinho não era? É isso que ele está falando. Como é que você sabe que seu vizinho não era sua mãe? Não era seu pai? Será que ele está à toa aí do lado? Então é isso que é a dura que eles dão, né? Na verdade eles deixam muito claro isso, quer dizer, ó, você está falando uma coisa e realmente, então, se você acreditar nessa existência só, está resolvido o problema. Agora, a obrigação de ter fraternidade é o fato de eu poder ter sido qualquer outra coisa. E ele fala nisso para a gente entender, né? Porque a gente só entende esse amor ainda consanguíneo, né? Exatamente. Bom, pergunta A da 205 é: ela, no entanto, diminui a importância que alguns dão à genealogia, visto que qualquer pessoa pode ter tido por pai um espírito que haja pertencido a outra raça, ou que haja vivido em condição muito diversa. E ele faz uma afirmação de novo. De novo ele afirma. Né? Mas e aí ele está afirmando uma coisa lógica. O que ele está dizendo? Ó, você diminui a importância de alguns da genealogia, visto que qualquer um pode ter e aí, fantástico, isso nós estamos falando de 1865, 67, quer dizer que eu posso ter sido, meu pai pode ter sido um negro, pode ter sido um japonês, pode ter sido... É isso que ele está falando. Com quem hoje eu tenho... Eu tenho nojo, eu tenho aversão, eu tenho preconceito. Exatamente. Fui de outra raça, fui negro e hoje eu estou aqui. Exatamente. Pois é. A resposta dos espíritos é exato, mas essa importância assenta no orgulho. Os títulos, a categoria social, a riqueza, eis o que esses tais veneram nos seus antepassados. Um que coraria de contar como ascendente honrado sapateiro, orgulhar-se-ia de descender de um gentil homem devasso. Digam, porém, o que disserem, ou façam o que fizerem, não obstarão a que as coisas sejam como são, que não foi consultando-lhes a vaidade que Deus formulou as leis da natureza. Outra pancada. De novo, então, mas ele afirmou duas coisas, em vez de ele perguntar, ele afirmou, né? Foi. Ele afirmou, então eles responderam de acordo com a afirmação dele. Olha, você está afirmando, realmente é isso que vocês entenderam da existência. Então, deixa eu explicar para vocês de uma forma mais clara, né? Ninguém ia reencarnar, né? Porque ninguém quer ser filho do sapateiro, todo mundo quer ser o filho do rei, o príncipe, que são as vidas passadas, as terapias de vida passada. Eu conheço pessoas aí do meio que foi fazer TVP? Não fez não, né? Foi procurar provavelmente alguma. É assim, foi senhora de escravo, rainha não sei o que, encarnou em 4 encarnações em menos de 300 anos e só foi top de linha, né? Mas aí top de linha já é uma ponta de orgulho, né? Não, então, mas dela, né? Dela falar assim, top de linha do ponto de vista dela. Sim, não, socialmente, né? Top de linha. Socialmente, né? Quer dizer, ó, eu fui... de escravo, top de linha, que cortava Deus. Não, mas tudo... Não, mas espera um pouquinho. Quem vai perguntar... Quem que você vai na cartomante, lá onde você vai? E que... faxineira do você foi o que nem usa aqui, né? Ou você foi o sapateiro do coisa. Não. Normalmente foi a rainha, normalmente foi a princesa, normalmente foi Malemar, o príncipe. Mas assim, são tantas encarnações que as pessoas têm que entender que um dia eu fui rainha, porque nós experimentamos as diversas classes sociais para o nosso aprendizado. Então, um dia eu fui rainha. Aí eu pulei na hora da consulta de que também fui sapateiro, de que também fui mendigo. Não, e outra, né? O comentário que eu fiz a respeito desse, assim, 4 encarnações seguidas, como rainha não sei da onde, rainha não sei da onde, senhora de escravo e rainha não sei do que, então foi 4 perdidas. Errou em todas. Então foi 4. A hora que ela escutou isso, se eu sou ela, eu falei, Jesus, perdi 4. Foi. Porque se eu tive 4 experiências desse tipo e ainda estou achando que é legal pra caramba ser rainha, quer dizer,
Nossa, Estou perdida. vai ter que fazer mais umas par para conseguir chegar, né? Nossa, e quantas? Meu Deus do céu. Né? E ele ainda diz aqui, ó, pode dizer o que quiser, Vaidade. fazer o que fizer. Não muda a lei da natureza. É assim. É assim. E, assim, assim. e outra que é fantástico, Ponto. Deus não vai consultar sua vaidade. Não. Então Deus não está procurando Deus está preocupado muito, Com a sua né? vaidade. Muito preocupado com a minha vaidade. 206, então. Do fato de não haver filiação entre os espíritos dos descendentes de uma mesma família, seguir-se-á que o culto dos antepassados seja ridículo? Isso, ó, só para a gente encerrar, deixa eu até explicar, né, gente? Gente, nós vamos parar meia horinha antes. Primeiro porque teve muita gente que não pôde vir. E então a gente vai conseguir fazer as 3, para quem não veio, não perder tanto assim, né? E a gente também teve um probleminha com a conexão e tal. Então, na verdade, nós vamos conseguir fazer e deixamos as questões da nossa apostila para a semana que vem, que aí que todo mundo consegue dar uma lida e a gente volta no Mesmo porque assunto. o pessoal que não veio vai assistir. Então, vai assistir para a gente poder fazer as questões na outra semana, né? Mas aí só para a gente encerrar, então, que a última é 206, que ele pergunta de novo, né? Na verdade, a gente já leu lá atrás. Ó, como não tem filiação dos espíritos descendentes, aí ele faz uma pergunta que provavelmente irônica, né? Seguir-se ao culto dos antepassados seja ridículo, por isso que eu comentei aquela hora, que isso existe um movimento muito grande. Não, mas então é para esquecer o antepassado, eu não tenho que dar valor para o antepassado, porque tudo isso que ele vem falando, como eu não tenho que dar importância, na verdade eu não tenho que dar importância material, né? Eu não tenho que dar importância para o título, por isso que ele faz essa pergunta, então é legal para a gente fechar. E a resposta dos espíritos é: de modo nenhum. Todo homem deve considerar-se ditoso por pertencer a uma família em que encarnaram espíritos elevados. Se bem os espíritos não procedam uns dos outros, nem por isso menos afeição consagram aos que lhes estão ligados pelos elos da família, dado que muitas vezes são atraídos para tal ou qual família pela simpatia ou pelos laços que anteriormente se estabeleceram. Mas ficai certos de que os espíritos dos vossos antepassados não se honram com o culto que lhes tributais por orgulho. Em vós não se refletem os méritos de que eles gozem, senão na medida dos esforços que empregais por seguir os bons exemplos que vos deram. Somente nessas condições lhes é grata e até mesmo útil a lembrança que deles guardais. Quer dizer, se não serviu como exemplo para você, então... Mas é importante, né? Essa é uma pergunta que eu sempre questiono, que assim, na verdade ele está falando, e ele fala, começa com o espírito elevado, né? Então, para o espírito elevado, tudo bem. O espírito elevado, ele vai entender que, para ele, só a minha admiração pelo que ele foi moralmente, ou tentar seguir os exemplos que ele fez, que ele me deu, vai fazer com que ele se sinta bem. E nós não podemos esquecer que o outro lado também é verdadeiro, né? Quer dizer, embora ainda a gente tenha, e a gente ouve isso ainda em altos brados na sociedade, em qualquer cidade, né? De que família que você é, quem é você, mas eu sou neto do mais quebrado que arroz de terceira, mas eu sou neto de não sei quem. Esse orgulho provavelmente também ainda é presente nesse espírito que está tão próximo da nossa encarnação. Então, na verdade, nós temos que lembrar também o inverso. Então, na verdade, ele começa com o espírito elevado e é óbvio, né? Se a gente tem essa noção que para o espírito elevado, o que vai fazer bem para ele é o que nós enxergamos nele de evolução moral e que nos faz bem. Como o outro também, né? Quer dizer, toda a vaidade que eu tenho em relação ao nome do meu bisavô, que também era vaidoso em relação ao nome, na família, ou ao status e tal, também alimenta isso, né? As duas coisas acontecem, é que na verdade ele se preocupa com o que está evoluído, mas se nós vamos pensar no que está no mesmo padrão nosso, que também era orgulhoso e vaidoso como a gente, né? Também eu fomento, também alimento isso que já deveria estar sendo mudado, né? Que eu já deveria estar ajudando ele a não ter mais esse vínculo. Quer dizer, a cada vez que eu
alimento esse orgulho e essa vaidade em relação ao material, eu atrapalho o que provavelmente estaria fazendo com que ele estivesse evoluindo também, né? Se desapegando. Então é um cuidado que a gente tem que ter também, né? Então, que na verdade Se é não tudo tem mais... vibração, né? Se é tudo energia, na verdade, como oração, esse sentimento de orgulho também. Sim, eu alimento lá, né? Eu alimento lá. O que ele poderia, Porque já tá deveria estar tentando aprendendo. fazer força Exatamente. pra desapegado. Eu alimento ou eu envergonho, né? Porque assim... Sim, se eu já aprendi Se isso. eu estou no plano espiritual, Se eu já conseguir aprendi entender- a lição e eu estou aqui, e tenho um parente lá cultuando O as que eu coisas fazia, erradas né? que eu fiz e que eu tenho vergonha já como Ou espírito, as coisas que eu para pensei ele errado, é né? sofrível. Exatamente. É sofrível. Porque aí ele sofre toda essa culpa, né? Sim. Putz, o cara É, tá eu já admirando entendi, ele tá aquilo admirando que eu uma coisa que fiz, não é- que que eu não tenho existe. vergonha de ter feito. né? Exatamente. Se eu já entendi, né? É, eu já entendi. É. E pode acontecer muito, né? Sim. Olha, Sim. pense, né? Eu fico assim, é Judas, por exemplo, né? Todo mal Judas e não sei o que. Ele morre de vergonha no plano espiritual do que ele fez. Tadinho, E a gente Jesus. está lembrando dele das coisas erradas que fez. E a gente E usa, fazia. às vezes, como exemplo, assim, cita e o coitado recebe a vibração lá. Eu né? tenho vergonha de quando criança ter tido esse hábito de malhar os Judas. Eu tenho vergonha de mim hoje de ter tido esse hábito de malhar os Judas. Eu nunca mais vi. Então, Eu também sou nunca chegado malhei, dele, eu não tenho esse eu nunca problema. malhei Judas. Aliás, eu tenho uma Gente. admiração por Judas, porque eu devo ter sido chegado dele lá. Mas eu vou falar, isso era de família, eu nem sabia o que eu estava fazendo. Não, então, mas aí você não tem culpa. Mas hoje que eu sei quem é Judas, já estudei um pouco e eu tenho uma simpatia imensa. Dando o amor aos seus discípulos, curando os enfermos, apenas com o movimento das mãos, impondo na cabeça de cada um, desejando o bem e a cura. Assim também nós, espiritualmente, estendemos as nossas mãos sobre todos aqueles que pediram oração, cujo nome está escrito no caderno. A todos aqueles, Senhor, que neste momento se lembraram de um ou de outro e que também perdem a sua intercessão. Rogamos, Jesus, que abençoe a cada um, que abençoe a cada um de nós aqui presentes. Abençoe, Senhor, aqueles que hoje não puderam estar conosco. Abençoe aqueles que estão nos assistindo, nos acompanhando, aqueles, Senhor, que estão nos perguntando, nos indagando, aqueles, Pai, que estão necessitados do Teu carinho, de uma palavra de amor, dos Seus fluidos benéficos. Abençoe, Pai, aqueles que estão carentes de afeto, carentes na vida material, aqueles, Senhor, que estão carentes de saúde, carentes de alegria, de paz. Abençoe, Pai, a toda a humanidade. Estenda, Senhor, as suas bênçãos sobre cada um deles e que possamos, Senhor, neste momento, imaginando uma cachoeira caindo sobre as nossas cabeças. E desta cachoeira, ao entrar em contato conosco, se transformam em pétalas de flores que são abençoadas. E que nós, Senhor, neste momento, estamos sendo trocados as energias negativas por energias positivas. Graças os damos, Senhor, pela Tua presença bendita nesse momento, no trabalho, nos estudos, e que pedimos, Senhor, que nos acompanhe durante toda a semana, durante os nossos trabalhos, na escola, na entrega aos clientes da Pai amanhã, aos pacientes, às crianças. Estenda o seu amor sobre as criaturas e renove, Senhor, a nossa fé e a nossa convicção de que somos vossos filhos, filhos eternos, Senhor, que somos e que podemos ser perfeitos. Basta que nós nos liguemos a Ti, que estendamos a vossa mão, que liguemos o botão das preces, de nossas orações, que liguemos o nosso coração a vós, e aí estarás conosco. E assim, Senhor, encerramos os nossos estudos de hoje, dando graças a Deus, e que assim seja.